Com a tradução de Nathalie Grau, nós ouvimos a fala do presidente americano Joe Biden, uma fala de 6 minutos, onde ele diz, Lorival Santana, nosso analista de internacional, temos que baixar a temperatura na política. Debatemos, discordamos, comparamos, mas o poder de mudar os Estados Unidos está nas mãos das pessoas, não da violência. O que você destaca nesse pronunciamento, Lorival? Além disso que você acaba de destacar, o Biden, de forma mais ou menos sutil, também responsabilizou o Donald Trump e os trumpistas pelo ambiente de exacerbação e de violência verbal e até mesmo de ações, porque ele lembrou que, ele disse, já seguimos esse caminho antes de violência, e aí lembrou a invasão do Capitólio, que foi feita por trumpistas depois de um comício do então presidente Trump, que não aceitava a derrota e convocou os seguidores a irem ao Capitólio. Lembrou o ataque ao marido de Nancy Pelosi, a então presidente da Câmara, democrata também, que estava na casa dele, ela estava em Washington, ele em São Francisco, e um homem com uma marreta tentou matá-lo, né? Lembrou as intimidações, as revelações de nomes e de detalhes de pessoas na internet, que é uma prática bastante usada pelos trumpistas contra as pessoas que os de alguma forma desagradam, frustram, e por fim, nessa lista, lembrou o atentado a Trump. Então, você vê pela enumeração que uma, duas, três, quatro casos ligados à forma como os trumpistas agem, e o último caso tendo Trump como vítima. Então, houve essa preocupação de unir o país, de pedir que a democracia seja preservada e, ao mesmo tempo, essa lembrança de todas as ações que, na visão do Biden e dos democratas, contribuíram para esse estado de coisas nos Estados Unidos. Como eu dizia antes, há dos dois lados essa visão de que, se o outro ganhar a eleição, os Estados Unidos acabarão, né? A sociedade americana será destruída. Isso está na retórica dos dois lados, e isso cria um clima de grande violência verbal e, às vezes, até física. Há uma preocupação também de mostrar, de se dissociar de qualquer tipo de falha de segurança, não sendo como algo, digamos, proposital por parte do governo, né? Afinal, as forças de segurança que estavam ali, as forças federais, estão subordinadas ao governo Biden. E ele diz que pediu o máximo de atenção à segurança, que na convenção republicana que começa amanhã, o governo dele será criticado, mas que é preciso proteger o Donald Trump e aqueles que estarão na convenção no Wisconsin. Um pouco mais cedo, Márcio, o ex-vice-diretor do FBI, Andrew McCabe, disse que houve um erro colossal por parte do policial local, que foi avisado por uma testemunha, segundo reportagem da CNN, de que havia um homem, né, ali pulando de um telhado para o outro naqueles prédios, que era o atirador. Que, em vez de ir lá tentar abordar esse atirador, a primeira coisa que o policial deveria ter feito era avisar as autoridades federais que estavam ali, ou seja, a FBI e o Serviço Secreto dos Estados Unidos. E o Tim McCarthy, que foi o agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos, que salvou o Ronald Reagan em 1981, que recebeu os tiros, né, que eram endereçados ao então presidente, disse que aquela área elevada daquele teto, daquele telhado onde estava o atirador, deveria estar ocupada por um agente de segurança, fosse um policial local, fosse um agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos ou, enfim, qualquer agente que estivesse fazendo a segurança. Não poderia ser deixado um telhado como aquele, uma área elevada, desocupada, que pudesse ser ocupado e tornado uma ameaça. Então, por aí se vê que há uma discussão muito forte sobre essas falhas de segurança, e o governo americano, o governo Biden, tenta se dissociar disso e tenta se dissociar do atentado, né? O Donald Trump Jr. Disse ontem que é a esquerda radical tentando evitar que o pai dele volte ao governo. Então, e essa esquerda radical é uma expressão que o próprio Trump
usa quando se refere ao Biden e aos democratas. Então, o Biden tem essa preocupação de demonstrar que ele não está e os democratas não aprovam e não estão vinculados a esse atentado de ontem, Márcio. Fatalmente as teorias da conspiração vão surgir, as narrativas vão surgir e a gente tem que se distanciar disso e ficar em cima dos fatos. E aí eu pergunto para você, Lorival, passadas 24 horas do atentado, mais de 24 horas do atentado, Donald Trump ainda sai fortalecido? Ele não apareceu hoje, não vimos ele descendo do avião, do seu próprio avião, chegando ali em Milwaukee. Qual é a estratégia dele? Vai ser uma aparição surpresa, apoteótica na convenção republicana? E o quanto isso ainda ajuda a campanha de Trump? É um impulso fenomenal, porque é uma materialização, né, uma evidência daquilo que ele vinha dizendo sem muitas provas, que ele é perseguido, que ele é uma vítima, que ele é um herói, né? Não havia provas de que, por exemplo, não há provas de que a justiça esteja sendo comandada pelos democratas para torná-lo réu em 4 processos, inclusive condenar em um deles. Tanto assim que o filho do Joe Biden também foi condenado em um processo criminal. Então, esse tipo de alegação tinha pouca substância. Agora, esse atentado realmente dá muita força a essa percepção de que existe uma conspiração para tentar impedi-lo de voltar à Casa Branca e até de forma violenta essa conspiração, né? Então, sim, para ele é um grande impulso e a campanha está muito fortalecida. Essa é a apuração da CNN. Houve uma grande, está muito energizada, como nunca, a campanha e uma grande união do Partido Republicano em torno do nome de Donald Trump depois desse atentado. Muito obrigado, nosso editor, analista internacional, Lorival Santana. Boa noite.